queria dizer que eu estou muito honrado, feliz, eu acabei de dizer isso para o pastor. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, é uma igreja linda, pessoas lindas, amáveis, e uma cidade linda como é Londrina. A gente vinha algumas vezes para cá, anos atrás, morava aqui uma irmã de coração nossa, alguém especial para nós, e a gente perdeu quando ela se mudou de vir e conviver mais com essas pessoas e com vocês. Deus me permitiu estar aqui hoje. A parte boa da nossa família não pôde vir, que é a mãe, a minha esposa, a mãe do Klaus. A pastora Lucy não está bem, ela passou bastante dias já na terceira semana acamada, mas ela está lá organizando a nossa vida através da oração. É ela que arruma a roupa para a gente, e aí o Klaus disse: pai, você está ultrapassado esse jeito de vestir. Isso aí não dá mais certo para você. Olha o jeito que está essa calça, a altura dessa calça. Você está pagando mico. Outro dia eu fui contar uma piada para ele e disse: pai, essa piada é de tiozão. Então, eu estou mesmo meio envelhecendo, meio ultrapassado. Mas mesmo ultrapassado, eu queria contar um pouco para você da minha vida, da nossa vida, através de uma palavra e tentar levar para você um tempo para você refletir como você tem feito. Talvez você precise ouvir como eu um dia ouvi, mas com certeza você é muito, muito, muito melhor do que eu sou e inquestionável do que eu fui. Deus mudou minha história, minha vida, e eu sou feliz em poder compartilhar com as pessoas. É tão bom servir a Deus, amar as pessoas, conviver, conhecer pessoas e ainda trazer a gente para poder falar desse Deus. É maravilhoso. Eu desejo isso para você todos os dias da tua vida. Se você recebe, diz amém. Amém. Glória a Deus. Então, acha lá, 2 Samuel 6, versículo 20, o pastor disse: Ronald, traz aquele negócio para passar ali na parede. Aí o meu filho disse: pai, é aquele PowerPoint lá, aquele negócio da mesa. Eu disse: mas o pai não vai mexer com esse negócio. Então, você me perdoa, irmão, eu sou mais antigão no esquema da Bíblia, mas se eu for aprovado e voltar, eu vou melhorar, tá bom? Você achou lá, 2 Samuel 6, versículo 20, diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Ele disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pudor se descobre um qualquer. Disse Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu antes do que a teu pai e a toda a sua família, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tem alegrado. Ainda mais do que isso me rebaixarei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Feche os teus olhos, por favor. Amado e bondoso Deus, é a Tua palavra, e nós oramos para recebermos do Senhor revelação, entendimento, que o Teu Espírito venha nos dirigir, que a nossa mente seja cativa para o Senhor, que os nossos olhos possam olhar para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que a nossa mente seja voltada apenas para esse tempo, para esse momento, que a gente possa ouvir, aprender, ser ministrados do Senhor. Nós nos rendemos a Ti, nos submetemos à Tua vontade, e por isso, Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós saímos, não é difícil sair, viajar, e chegar em algum lugar e ver uma estrada inacabada, uma ponte que começou e não puseram as cabeceiras, um viaduto que era um sonho de alguém de construir uma estrada, uma passagem, alguma coisa que ia encurtar o caminho, mas não terminou. Outro dia ainda, a gente estava naquele contorno de Curitiba, da cidade industrial, não sei se é o contorno sul, que vai ali na direção de São Paulo, e ali tinha um lindo viaduto,
centenas, milhares de sacos de cimento, toneladas de ferro foi investido ali, e esse viaduto não terminou. Era o sonho de alguém, um engenheiro sonhou com aquela obra, mas ela não se realizou. Pontes que ligariam lugares, mas porque não terminaram a obra, esses sonhos não se realizaram. Quem não termina vai ter dificuldade. Quem não termina uma obra vai ter problema. Pessoas que sonharam durante suas vidas, pessoas que sonharam uma profissão, talvez brincaram quando eram criança com um pedacinho de pau e disseram, eu vou ser um fazendeiro. Sonhou em ser um fazendeiro, mas não caminhou na direção de comprar uma terra. Pessoas que sonharam em ter uma linda profissão, mas não foram estudar para se tornar isso. E o lugar, infelizmente, onde tem o maior número de sonhadores é no cemitério. Outro dia eu falei, meu irmão, sonha com esse projeto de Deus, mudar a tua vida, mudar a tua história. Deus te pôs nessa comunidade para você fazer a diferença. Ele disse, será, pastor? Tinha uma animação terrível. Eu disse, continua assim, meu irmão, que um dia você vai estar deitadinho, duro, com as duas mãozinhas agarradas uma na outra, cheia de super bond na boca, mais um pouquinho de cola nos teus olhos, você fechadinho, não vai poder se mexer, e eu vou estar em pé do lado dizendo, meu sonho não era fazer o sepultamento desse irmão, meu sonho era ver ele vivo, vivendo, sonhando os projetos de Deus, mas ele escolheu viver assim. Infelizmente, nós não realizamos sonhos na nossa vida secular. Buscamos e muitas vezes não realizamos, e aí a gente começa a trazer para dentro da casa de Deus, para a nossa vida com Deus, como nós vivemos lá fora. Então Deus quer que a gente se torne alguém para servi-lo e acaba não acontecendo. Amados, desde a minha infância, nas ministrações na igreja, quando tem esses eventos de tratamento, de cura, sempre o que ministra cura sou eu. Porque eu tinha muitos sonhos e não realizei. Me tornei alguém doente que não podia servir de modelo para ninguém. Como era doente, fui buscando ainda outros erros que o mundo oferece. Experimentei coisas erradas que me envergonham, como droga, como bebida, e me tornei alcoólatra, era alguém infeliz, frustrado. E as pessoas diziam, não serve para nada, não é capaz, ninguém nunca me olhou como alguém que precisava de ajuda. Meus sonhos não se realizavam. Eu precisava realizar sonhos. Precisei encontrar em Deus os sonhos. Quando eu nasci luterano, a primeira coisa que um luterano faz é a roupa do batismo. E a minha família organizou e fez uma roupa. Nós morávamos no interior do interior do interior. Então, para o pastor chegar, precisava ter uma rural. Quem é desse tempo aí não precisa erguer a mão, irmão, que senão você vai se entregar. Isso deve ter pelo menos 40 anos que não fabrica uma rural. E ele precisava, nem a rural foi. No primeiro mês, que era um culto por mês, não deu para ir. No segundo não deu para ir, só no terceiro. Então o sonho da minha família era que eu me tornasse pastor. E eles puseram isso para mim como meta, como propósito. Mas diante da forma que eu fui criado, eu não sonhei os meus sonhos, então eu nunca pude realizar nada. Precisei experimentar já ao pé da terceira idade para me tornar alguém que pudesse trazer a palavra de Deus. Muitas pessoas jogam fora a sua vida, jogam fora seus sonhos. Eu trouxe as minhas frustrações para dentro da igreja. Muitas pessoas trazem as suas frustrações para dentro da igreja. Então, Deus sonha com um ministério para a gente, mas eu já não consegui me realizar lá atrás. Já não consegui fazer aquilo que eu queria fazer. Já não sonho as coisas que eu sonhava na infância. Eu queria ter uma profissão, eu queria ser alguém. A prova que eu fui só me realizar em Deus é de que eu fiz 9 vezes o vestibular, passei todas as vezes e não sabia o que eu queria estudar. Estudei 2 anos de Direito, estudei Economia, voltei para a faculdade de Direito, depois fui fazer, já depois da minha conversão, da mudança mesmo, eu fui fazer Administração, depois fui estudar Teologia. Eu sonhei coisas e não realizei.
Deus me chamou para me realizar diante dEle, para me realizar através dEle. Muitas vezes eu trouxe para dentro da casa de Deus aquilo que eu queria ser lá fora. Pessoas desistem dos seus sonhos, param de sonhar, param de ser abençoados, param de viver para Deus. Quando nós olhamos alguém que nos inspira na palavra, como Caleb, nós vemos que ele envelhece, mas ele continua sonhando. Um dia, Moisés, ele é indicado pela equipe, por sua tribo, para fazer parte da equipe que vai conhecer a terra de Canaã. E eles voltam de lá, eles voltam carregados de coisas lindas, cachos enormes de uva, comida abundante, leite e mel. Eles voltam para casa, eu imagino Caleb olhando para sua esposa e dizendo: amor, o negócio lá é bom, lá é lindo, nós vamos ter um lugar para a nossa família. Talvez ele chegue assim e diz para os seus filhos, vocês vão ver, vai sair desse deserto. Mas aí só ele e Josué querem sonhar a terra prometida, os outros ninguém quer. Então, como tem pessoas que querem sonhar a terra prometida, outros não querem, aí eles disseram: se você continuar falando, abrindo a boca, nós vamos tacar pedra em você. Muitas pessoas sonham nas suas casas ser um pastor, ser um líder de grupo, ocupar um ministério, mas talvez dentro das suas próprias casas tenha alguém que desincentive e elas não têm coragem de sonhar e viver os seus sonhos. Mical, no texto que nós lemos, filha de Saul, devia ser bonita, filha do rei, princesa, sangue azul. Davi, quando soube que ia ganhar filha, isenção de imposto, ele disse: esse homem é muito pequenininho, ele não tem 2,80 metros para me matar, ele parece menor do que qualquer um de vocês. Ele vai lá e enfrenta tudo. Mical é apaixonada pelo seu marido, pelo seu futuro marido, ela se arrisca, e aí quando ela se casa, ela se expõe contra seu pai queria tirar a vida do seu esposo, de Davi, e ela conversa com Davi e diz: foge, amor, sai daí. Meu pai, você sabe que o meu pai, quando dá aquele negócio, é só adoração para ele, para sair dele. Você precisa sair da frente dele, foge. Um dia nós vamos se encontrar de novo, talvez ela estivesse sonhando isso com ele, e ele vai. Mas, mais tarde, Mical mostra que o seu sonho acabou. Saul persegue Davi por toda a vida. Saul tem um propósito de tirar a vida de Davi. Saul não sonha. Saul não é apaixonado mais pelo seu ministério. Saul agora apenas tem raiva, mágoa, ódio, e para irritar o seu genro, ele pega sua filha e dá para um outro homem. Mas um homem de Deus, um homem apaixonado, alguém que sonha o projeto de Deus, não desiste, não desonra nem o rei que quer matá-lo. Amados, quando eu mudei verdadeiramente, eu precisei sair, estava no dia 31 do ano, fazia muitos anos que não passava o final do ano com a minha família. Mas chegou no dia 31, minha irmã em Curitiba, minha mãe, todos nós estávamos lá, Klaus, Luci, eu, e a gente queria passar juntos esse final de ano. Mas chegou no dia 31, Deus inquietou tanto minha esposa, inquietou a mim, que eu precisei largar tudo lá. Já tinha leitão assando, já tinha casa de alemão, sempre tem um franguinho recheado assim. Aquela maionese, aquelas comidas deliciosas, e eu precisei arrumar minha mala, sair de Curitiba, ir lá para o norte, lá para a região de Ibaiti, não lembro Ibaiti é a cidade, aqui perto, não é tão longe. Ibaiti, para olhar para os olhos de um pastor e dizer: pastor, me perdoe. Quando eu não fui apaixonado, quando eu não entendi, quando eu não fui submisso, quando eu não obedeci o Senhor, quando eu não agi como o Senhor dizia, e a maior tristeza da minha vida foi olhar para os olhos daquele homem de Deus e ele dizer: você nunca me fez nada, Rona, sabendo quem eu era,
Saul fazia isso para Davi, Davi olhava, talvez pudesse dizer, Davi olhava, Saul, você nunca me fez nada. A reação quando Saul morre de Davi é de choro, de tristeza e de honra. Um homem apaixonado, ele olha acima do que as outras pessoas olham. Um homem que ama a Deus jamais se limita a olhar de forma natural. Ele precisa olhar como o Senhor orienta de forma espiritual. Por isso Davi passa a ser o titular para ser rei. Chamam ele, e aí querem fazer uma aliança, agora você vai governar todo esse povo, todo o povo de Deus. E ele diz, tem uma condição. A primeira coisa, traz para mim Mical. Traz para mim Mical, aquela mulher que me ajudou a fugir, aquela mulher que cuidou de mim, aquela mulher que era apaixonada por mim, eu quero ela aqui. A segunda coisa, ele vai fazer o que Saul não fez, derrotar os inimigos do povo de Deus. Então ele derrota os jebuseus e ele assume Israel, ele assume Jerusalém e faz daquela a sua cidade. E a terceira coisa que Davi faz, ele vai buscar a arca da aliança. Ele disse, um povo não pode viver sem a presença de Deus. Um reino não se estabelece sem a presença de Deus. Uma nação não vive sem ser conduzida pelo Senhor. Davi vai até a casa de Abinadab. A arca estava lá. 20 anos estava na casa de Abinadab. Eles pegam a arca, talvez Abinadab dissesse, rei, o senhor pode deixar, meus meninos tomam conta dessa arca e leva para o senhor e já constrói uma carroça, põe boi, põe a arca em cima, diz um filho vai na frente e outro fica atrás cuidando, o senhor nem se estressa, rei. E eles estavam andando com a arca desse jeito, mas na primeira pedra, a carroça parece que vai tombar. Então, um filho de Abinadab toca e ele morre. Eles desprezam esse projeto, Davi se entristece com Deus, e agora eles levam para a casa de um outro homem a arca. Para a casa de um homem chamado Obed-edom. Obed é servo, escravo da tribo de Edom. Um homem simples, não tinha valor nenhum. Que valor tinha um escravo naquele tempo? Alguém que era estrangeiro, não fazia parte da cultura. Mas a arca fica na casa desse homem 30 dias. E ele abençoa a casa dele. Amados, quando eu vou orar por alguém, uma multiplicação, ou quando um grupo pequeno se abre, eu vou na casa dessa pessoa. É o momento de maior alegria que eu posso ter. Porque quando alguém assume esse ministério, assume o propósito de Deus para ele, de dizer, eu vou cuidar de pessoas, eu vou liderar pessoas, ele está dizendo, eu estou atraindo a presença de Deus para dentro da minha casa. Eu estou permitindo que essa casa se torne como a casa de Obed-edom. Vai prosperar, a casa de Obed-edom prosperou, todas as coisas boas aconteceram, durou só 3 meses aos olhos das pessoas. Então o rei vem e diz, esse homem é diferente. Essa arca aí abençoa, vamos lá, vamos levar para dentro de Jerusalém. Constrói tenda, agora eles querem levar a arca, a bênção, para dentro de Jerusalém, para dentro da tenda. Nós precisamos atrair a arca para dentro da nossa casa, nós precisamos dar um passo na direção do que nos leva ao Senhor, daquilo que é o nosso propósito como homem e mulher de Deus. A arca precisa estar dentro da nossa casa, mas a arca de mãos vazias não entra. Nós precisamos desejá-la, nós precisamos desejar ser íntimo do Senhor para que ela possa entrar. Um dia um homem disse, pastor, acho que não dá mais para cuidar desse grupo pequeno. Disse, meu filho, o que aconteceu? Se é que é terça-feira, minha mulher não limpa mais a casa, então limpa você. Mas aí agora ela não quer mais que bota esse sino. Eu disse, meu irmão, cadê o sacerdote dessa casa? É ela que está na gerência aí do barraco?
E ele deixou a arca sair da casa dele. Passado um tempo, ele quase foi morto. O casamento entrou em crise. Deixou de ser modelo para os seus filhos. Aquela família estava toda ela sendo abençoada. Porque ele permitiu que a arca saísse. Porque ele perdeu a paixão. Porque ele não tomou postura de sacerdote. Porque ele não tinha mais autoridade. Davi traz a arca. Eles andavam 6 passos e eles adoravam, ofereciam sacrifício, faziam uma festa para Deus. Mais 6 passos e eles faziam outra festa para Deus. Mais 6 passos e outra festa, porque um homem apaixonado faz festa, um homem apaixonado dança para o Senhor, um homem apaixonado pelo Senhor chora e não tem vergonha, um homem apaixonado assume sua postura de sacerdote da sua casa e não tem vergonha, e tem a autoridade vinda do Senhor, porque ele tem intimidade, não precisa, ele tem uma postura brusca, uma atitude violenta, ele age pelo coração, pela razão, e todas as pessoas o seguem. Davi fazia 6 passos, a arca parava, eles ofereciam sacrifícios até entrar em Jerusalém. Talvez ele quisesse fazer uma média com Micalzinha, e aí ele diz, vamos passar ali na frente de casa com a arca. Eles estão passando, e aí ela está onde? Ela gosta de janela, está na janela. E ela olha, eu imagino que ela deve ter só feito assim com a cabeça. E Davi dançando, feliz, apaixonado por Deus. Sabia que a adoração é o centro. Que lindo adoração nessa igreja ontem, hoje. Adoração é o centro, como os irmãos se comportam durante a adoração, a alegria. Davi põe na tenda a arca. Aí eles oferecem sacrifício, todos comem, ele abençoa as pessoas e é aquele lugar. Aí ele vai para a casa dele, porque ele quer abençoar a sua casa e a sua família. Faz dias que ele está lá, mas ele está no fogo, ele está tomado pelo Espírito, ele está cheio de vontade de abençoar. Eu imagino que se ele tocasse sua esposa, ela já cairia. Talvez ele está ali agachado, sentado, olhando assim, dizendo, obrigado, Senhor. E aí ele entra em casa, em Mical, se aproxima dele e diz, isso é uma vergonha, hein? Olha o jeito que você estava dançando. Olha o jeito que você se porta. Então ele diz, eu vou adorar o meu Senhor para sempre. Eu sou dele, eu faria de novo. Isso não me cansa. Amados, me entristece saber que eu andei fora dos caminhos do Senhor. Me entristece saber que eu tinha um chamado. Me entristece saber que Deus tinha um projeto para mim e eu não fui capaz de me abrir para Ele poder cumprir esse projeto em mim. Me entristece saber que muitas coisas eu podia ter feito. Quantas vezes eu podia ter sido mais submisso. Quantas vezes eu podia ter aceito, amados, quando o meu pastor falava, ele estava falando, ele não ia ter nenhum benefício com aquilo, apenas eu seria beneficiado, e por que eu não entendi? Infelizmente, ainda tem pessoas que levam seus sonhos para o cemitério, seus ministérios vão para o cemitério. E Deus precisa fazer com pessoas o que Ele fez com Elias. Está cansado, Elias? Sai desse buraco, Elias. Vem para cá, Elias. Toma uma atitude, Elias. Desperta, Elias. E ele não quis. Elias realiza 7 milagres. Mas Deus levanta alguém que quer e ele realiza 14. O projeto de Deus vai se realizar mesmo se a gente perde a paixão. Mas o que Ele queria fazer através de nós, não.
Davi assume e diz: eu sou dele e você dele para sempre. Outro dia uma senhora testemunhou e disse: pastor, meu marido disse: você está ficando muito chegado nessa igreja. Você já vai no grupo, agora você já tem o culto no meio da semana, domingo de manhã tem esse negócio de aula para você aprender mais sobre a Bíblia, e aí tem culto no domingo à noite, você não está com os olhos mais para saber, eu já estou ficando preocupado, e sabe, agora eu já decidi, ele disse, ou você escolhe ou você vai precisar tomar uma postura. Ele disse: para aí, não me faça eu escolher, porque se eu escolher, você vai ser rejeitado. Pessoas apaixonadas precisam olhar dessa forma. Nós não estamos incentivando as pessoas a se separarem, seu cônjuge não quer, mas nós estamos dizendo assim, nós precisamos ter uma postura independente da pessoa que mora conosco, da pessoa com quem nós casamos. Abinadab tinha a arca na casa dele 20 anos, não soube ensinar os seus filhos como conduzir. Na primeira pedra, Uzá toca na arca e cai morto. Não foi modelo. Não foi sacerdote da sua casa. Saul usava a arca para se beneficiar quando tinha algum interesse. A arca representava a presença de Deus, tudo que Deus já tinha feito por aquele povo. Aberto o mar, o rio, dado comida, sustentado 40 anos. Deus disse: olha para a arca, olha para as tábuas da lei, olha para a comida que está representada na arca, olha pelos milagres que estão representados na arca. Quando você estiver imaginando a arca, você está olhando para Deus. Ele queria dizer isso para as pessoas. Mas quantos de nós, pai, não conseguem dizer para os nossos filhos olharem para a arca? Outro dia um homem disse: eu tenho 70 anos. Meu pai foi pastor 70 anos. Mas eu não fui modelo para os meus filhos, e agora os meus filhos não querem servir a Deus, não vão na igreja, não tem Bíblia, não tem relação, e eu não sou modelo para eles. Eu deveria ser. Meu pai foi para mim, perdi a paixão. Quando eles levam a arca da casa de Obed-edom, ele estava sendo muito abençoado. 3 meses ele prosperou. Depois a Bíblia fala de um homem chamado Obed-edom, que se tornou guardião da arca no templo. Depois a Bíblia fala de um homem chamado Obed-edom, que se tornou músico no templo. Depois a Bíblia fala de um homem que se tornou líder do ministério de louvor no templo. Depois a Bíblia fala de um homem chamado Obed-edom, que se tornou tesoureiro do templo. Era o mesmo que era servo, era o mesmo que era escravo, era o mesmo que era desprezado, era o mesmo que não tinha acesso à palavra, mas se apaixonou por ela. E agora a arca passou só 3 meses na casa dele, mas ele não sai mais da presença dela. A Bíblia fala de uma família, descendentes de um homem chamado Obed-edom, que foram aqueles que cantavam, adoravam a Deus 24 horas. Quando Davi instituiu o primeiro serviço 24 horas do homem, ele instituiu o serviço 24 horas de adoração, e os filhos desse homem, a descendência de Obed-edom, estava lá adorando a Deus. Um fica com a arca 20 anos, o outro 3 meses. Mas um nunca perde a paixão, e o outro nunca se apaixonou por Deus. Deus se agrada de pessoas apaixonadas. Números 14, Caleb fala que Caleb tinha um espírito diferente. Caleb vai aos 40 anos para a terra que seria dele.
As pessoas não querem, ele precisa andar mais 45 anos, contrariado talvez. Se eu queria estar na terra que emana leite e mel, mas ele precisa continuar ali no deserto. 40 anos, mais 5 de lutas para que todos tomem o seu pedaço de terra e os inimigos saiam. Então Caleb diz, eu preciso daquele lugar, eu quero. Mas ainda tem gigantes, não tem problema. Para um apaixonado, os gigantes se apequenam, se assustam. Para alguém que sonha com a terra, para alguém que sonha com o seu ministério, para alguém que sonha liderar, gigantes se apequenam, gigantes não têm importância, gigantes são feitos para serem vencidos, para quem não se apequena. Quantas pessoas um dia foram apaixonadas e agora não são mais. Das pessoas menos prováveis para estarem numa igreja, das pessoas menos prováveis para terem constância com Deus, eu talvez fosse o primeiro. Não perseverava, não construía as cabeceiras das pontes, não queria construir caminhos novos ou construir viadutos, não tinha persistência. Hoje eu posso dizer que eu não paro, que eu não canso, que eu não desisto, que eu sou apaixonado pelo projeto de Deus para a minha vida. Amados, a palavra de Deus em Mateus 25, versículo 10, fala de 10 virgens, nessas as prudentes, tinha 10 que tinham azeite, e 5 tinham azeite, e 5 não tinham. Disse, você não pode arrumar azeite para mim? Amados, ontem nós falamos sobre intimidade. Azeite a gente encontra quando vai para a intimidade. Nós precisamos de intimidade. Pensa na dificuldade que eu tinha para ler, para conhecer, para buscar, para estudar. Queria fazer tudo pela metade, fazia o viaduto, mas não ligava ele a estrada nenhuma. Como é fácil a gente se apaixonar por alguém, especialmente mais jovem. Como é fácil a gente alimentar uma paixão por alguém. Mas como é difícil conviver 30, 40, 50, 60, 70 anos com alguém, se perder essa paixão. Por que é que nós não olhamos para Deus como alguém que nós precisamos se relacionar com Ele a vida toda, sem perder a paixão? Sem se desentender com Ele. Ontem eu falei, alguns irmãos não estavam aqui, de uma igreja que tinha 150 pessoas e que se apaixonou de tal forma que em 6 anos, estamos indo para o 7º ano, nós passamos de 150 para 6.000 pessoas. Eu estava falando para o pastor, ano passado, a igreja, eu preguei numa igreja em São Paulo, cabiam 2.000 e poucas pessoas. Eu disse para eles, amados, a cidade que eu moro, em que eu sou pastor, tem 1.800 pessoas. Então, cabe dentro da vossa igreja toda a nossa cidade e ainda dá para emprestar alguns de outro lugar. Mas essa cidade um dia teve dentro da igreja, do templo, um templo pequeno, mas ali nós tínhamos 10% dos moradores da cidade num culto num domingo de manhã. Porque alguns apaixonados se levantaram. Porque alguns disseram, eu quero a arca dentro da minha casa.
Porque alguém olhou, leu esse texto e disse: eu quero ser igual a Davi, eu adorarei ele para sempre. Então, depois que Davi diz: eu adoro ele para sempre, Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. Deus está esperando eu e você dizer: eu adorarei o Senhor para sempre. Eu não paro, eu não canso, eu não desisto. No final do ano nós tivemos congresso na nossa igreja e num dos dias eu fiz a abertura de manhã e eu falei de uma corrida que tem para nós e essa corrida não pode nos afastar, nós não podemos parar jamais. Eu disse: eu não paro, eu não canso, eu não desisto. Eu estava dizendo aquilo porque eu sinto, as pessoas começaram aí a minha esposa disse: amor, está bombando aí na internet. Eu disse: que bombe, minha filha, que bombe, mas que eles também possam dizer: eu não paro, eu não canso, eu não desisto, eu quero continuar apaixonado. Davi passou toda a sua vida, olhava para Deus e pedia: Senhor, eu devo ir? Qual é a estratégia para a guerra? Vou vencer? Nós vamos se dar bem? Me mostra como faz. Ele dizia: eu sou um apaixonado, mas eu sou o mais submisso de todos. Quando eu olho para alguém que está prosperando, que o grupo dele está bombando, que as pessoas estão chegando, olha para essa pessoa e veja a submissão dela, seu líder, seu pastor, as pessoas que cuidam dele. Olha o tempo de oração que ela tem. Quantas horas ela passa na intimidade, no lugar secreto, encolhida ali, jogada ao chão. Talvez naquele quarto de guerra, Lucy fez lá em casa um quarto de guerra e ela fica ali lutando, perguntando: devo ir, Senhor? Quando? Existe uma diferença entre Davi e Mical. Davi continuou no palácio como rei. E Mical continuou no palácio mais longe do rei. Davi foi pai de filhos. Teve uma aliança com Deus. Deus cuidou da sua descendência. Mical não gerou. A palavra diz: e Mical não teve filhos. A diferença de um apaixonado, de alguém que ama, que sonha e realiza os sonhos, é de que ele vai, além de ter uma descendência, ele vai poder gerar filhos através dos seus filhos. Ele vai poder olhar para os outros e talvez tentar ajudar aqueles que não conseguiram. Há um tempo atrás, eu conheci um catador de papel. Estava eu e o Klaus na rua. Ele começou a ir num grupo pequeno, participar de um grupo. Estava no Klaus na rua, eu disse, parei, estacionei. Disse: vamos conversar com o Giovanni. Estava o Giovanni e a sua esposa. Eu contei depois a história para o Klaus, mas eu pedi: você já almoçou, Giovanni? Era 4 horas da tarde. Ainda não, pastor. Você cuida do carro para mim um pouco aí, eu já venho aí. Aí nós fomos, compramos algumas coisas para ele, comer à tarde, para ele fazer um jantar com a sua esposa. Eu fiz para o Klaus poder ver que aquele homem tinha tanto valor, que eu, no mínimo, o valor que eu tinha. Passado, eu falei para ele: vai lá em casa, Giovanni. Passado uns dias, eu estou chegando em casa, 11h30, está no portão o Giovanni e a sua esposa. Entra aí, Giovanni. Entrou. Aí levei eles para a cozinha.
Minha esposa estava com o almoço pronto. Disse, vamos almoçar, Giovanni. Ele não queria servir, nós servimos o prato dele, da esposa, ele comeu. E eu fui fazendo perguntas para minha família ouvir. Perguntei, e aí, como é que está teu pai, tua mãe? Eu conheci eles porque eu fui visitar a casa dele. Ele disse, pastor, estão tudo na cela, tudo no grupo. Estão tudo se convertendo a nossa família. Disse, Giovanni, você nasceu aonde? Eu nasci naqueles barracos lá dos catadores de papel, que daí a prefeitura tirou e pôs na rua Belo Horizonte. Você nasceu ali? Você estudou, Giovanni? Não. Mas o Giovanni pode falar de um Deus que mudou a vida dele. Ele é um simples catador de papel, quase que analfabeto. Mas do jeito dele ele é apaixonado, porque ele falou para o pai, para a mãe, para as irmãs, para os irmãos, para os cunhados, para os vizinhos. Ele participa de um grupo, a esposa dele participa de um grupo. Eles às vezes não têm comida, mas Jesus nunca faltou no coração deles. Judas, em Atos 1:18, diz que ele queria comprar uma chácara. E ele vende Jesus, pega aquele dinheiro e compra. Era o seu sonho. Construiu sua ponte. E essa ponte serviu de estrada para ele morrer e ir para o inferno. Ananias e Safira venderam sua terra e disseram, mas será que nós vamos confiar todo esse dinheiro para esse pessoal que estão estruturando a igreja? Será que nós podemos acreditar nessa liderança? O nosso dinheiro. Então vamos guardar a metade no colchão e a outra metade a gente investe lá. Eles viveram uma paixão pela metade e a paixão pela metade é a morte. Não tinham visão, cansado. Quem não tem visão cansa, morre ou se torna estéril. Deus quer pessoas apaixonadas. Caleb espera 45 anos. Ele tinha 85 anos e ele disse, eu tenho a mesma força de quando eu era jovem. Amados, está cheio de pastor jovem. Está cheio de menino de 20 anos como pastor. Está cheio de gente apaixonada aí com 20, 21. Eu também já tive, mas hoje eu tenho quase 60. Mas a minha paixão não é diferente da deles. Quantas pessoas que dizem, eu agora estou com 60 e já vou me aposentar, eu não vou fazer mais nada. E aposentado não dá nem para servir, para trabalhar para Deus, ou se der, aí eles dizem, agora aposentado não vai ter como nem assumir um ministério. Meu irmão, Deus não chama ocupado, Ele quer pessoa que se dispõe. Deus não chama desocupado, Ele quer ocupado que se dispõe. Não importa a idade. Eu vou estar aqui amanhã, eu vou estar aqui depois, enquanto eu existir. Meu projeto, na minha família, todos têm morrido mais jovens, os homens. Meu avô com 30 e pouco, meu pai com 60 e pouco, mas eu vou passar de 100. Eu preciso ver meus filhos espirituais, eu preciso ver meus netos espirituais. Pode não ser um dia lindo para não ter problemas em algum dia, mas quando eu olho para alguém que empurra um carrinho de papel e que para de olhar para o chão e para de ter vergonha de precisar implorar comida, e ele pode olhar para o céu e dizer, Deus, tem maná para todos aqueles que amam o Senhor? Tem. Então o Senhor providencia e alguém vai levar comida, alguém prepara um prato, ele come na minha casa, na tua casa, na nossa mesa, ele precisa. Deus está procurando pessoas assim que não se importam. Como tinha um monte de gente que não queria. Estudavam, se tornavam mestres, mas não queria Jesus. Jesus foi,
chamou pescador, cobrador de imposto, gente que aos olhos da sociedade não prestava. Para quem não estava ontem, eu quero te contar rapidamente o sonho da minha esposa. Era construir um centro médico que coubesse muitos profissionais. E nós conseguimos. Quando nós começamos, o Klaus tinha 10 meses. Eu trabalhei 4 anos naquelas construções. Minha esposa ia para as outras clínicas que a gente tinha em outros lugares, a gente trabalhava muito, ela deixava o Klaus, eu punha ele no colo e eu coordenava a construção, trabalhava, ajudava. Quando ele tinha um pouco mais de 1 ano, eu já não tinha outra coisa para ensinar ele, para ele fazer, para mim poder trabalhar, eu pus ele sentado num tijolo, sentava ele num tijolo, punha um pedacinho de tábua no colo dele, uns pregos e um martelo, e ensinei ele a pregar. Com 1 ano e pouco foi a diversão, primeiro brinquedo que ele teve, que ele brincou. Queria realizar um sonho. E a gente trabalhou anos, realizou o sonho. No dia da inauguração, meu primo pegou o avião dele, veio e aterrissou lá e sobrevoou várias vezes a cidade. O povo dizia, encheu de gente, fizemos um coquetel, tinha 2 centenas de pessoas ou mais. Todo mundo lá olhava aquilo e dizia, meu Deus, era o nosso sonho. Mas um dia o Senhor disse, esse sonho precisa morrer. Então minha esposa começou, no começo não aceitava, começou a se perguntar. E aí numa segunda-feira, quando ela voltou, deu um tempo com Deus, ela saiu na sexta e voltou na segunda, quando ela voltou, ela olhou, já estava tudo vazio. Aqueles que trabalhavam conosco, um ficou com uma parte, outro com outra, e foi distribuindo. Sobrou uma parte, sobrou uma loja de produto médico, sobrou umas partes da clínica, equipamento, importado de tudo que é lugar do mundo. Quando nós estivemos na Europa, compramos muita coisa lá, para usar na clínica dos Estados Unidos, de outros lugares. Tinha equipamento, tinha o que havia de melhor, mas não tinha mais a paixão por aquele sonho. E nós precisamos abrir mão dele. Graças a Deus. A gente nunca tinha ninguém que ouvia a gente. As pessoas queriam ouvir outras pessoas, não queriam ouvir a gente, porque a gente não tinha tempo para elas. Dentro da clínica, muitas vezes eu ouvi, uma vez uma senhora, ela veio de fora, de uma outra região do estado, para se tratar lá na clínica. Ela falou, o senhor não pode tirar essa música aí? Porque cada setor da clínica tinha louvor. Cada setor tinha, de acordo com o setor, eram vários setores, em todos tinha louvor, e na recepção ficava lá um DVD com louvor e com aqueles DVD lá de louvor, tá bom? Você está entendendo, né? E ela pediu para mim tirar, eu disse, por que a senhora não gosta de Deus? Conversava. Nós assumimos quem a gente era, mas Deus disse, isso ainda é muito pouco. Às vezes a gente se assume como igreja, mas Deus está dizendo, ainda é muito pouco. Você não pode ser só membro de uma igreja. Você precisa ser parte desse projeto. Precisa liderar pessoas, fazer discípulos, se apaixonar para contagiar outros, sonhar o sonho de Deus para essa cidade. Então, as células da Lucy, que antes não passaram até 80 pessoas no grupo dela. Tinha um grupo de manhã ou à tarde, ela passou aí nos bairros, tinha um bairro lá que era difícil de entrar, poucas pessoas conseguiam entrar naquele bairro, e eu tinha acesso lá, eu ia junto no começo, o pessoal viu, daí ela passou a ter liberdade, e as pessoas
não tinham mais nenhuma resistência, porque sabiam que ela era minha esposa, começou a ir frequentar, buscar as pessoas. Você não tem no centro, quem quer tem no bairro, você não tem no bairro, tem na favela, você não tem na favela, tem no catador de papel, em algum lugar tem pessoas que precisam de Jesus e nós precisamos ir até elas. Não é possível que na minha casa nunca tivesse comida para essas pessoas e passou a ter. Quando Klaus ficou assim preocupado, o dia que ele teve o sonho, ele disse: pai, eu tive um sonho lindo. Eu sonhei que eu já era adulto, e eu tinha a minha casa, a minha família, e um dia eu estava na minha casa, na minha família, e estavam todos os meus filhos ao redor da mesa, e eles perguntaram para mim: pai, por que todos nós servimos a Deus e somos pastores nessa casa? Então, nesse sonho, ele conta para os seus filhos, ele diz: porque um dia eu olhei para o meu pai, e eu via na casa da minha mãe e do meu pai 12 pratos. Nós éramos em 3, mas sempre podia vir alguém. E ali na casa do meu pai comia o mendigo, o catador de papel, o drogado. Rico não vai, mas se viesse comeria. Ele disse: eu não quis, por um tempo eu não quis sonhar o sonho do meu pai e da minha mãe, porque o sonho do meu pai e da minha mãe exigia renúncia, exigia abrir mão de coisas, exigia ficar sem a Sky, exigia não viajar mais quando queria, exigia não ir mais para Cascavel toda semana, que é a maior cidade próxima lá. Mas aí quando eu cresci e vi, contagiou toda a sua família. Pode dizer sim, irmão: pastor, mas é só um sonho do menino. É um sonho para você ou para alguém, pode ser um sonho, mas para mim é o começo de uma realidade. É o começo da realização do projeto de Deus para minha casa e para minha família. É só um sonho, mas se eu começo a alimentar esse sonho, eu vou me apaixonar, e se eu me apaixonar, ele se realiza. O sonho precisa se realizar através de nós. Profetiza sobre teus filhos, profetiza ministério, mas começa por você. Ele não queria mais. Mas Deus diz: sonha, meu filho, sonha com o teu pai servindo, sonha com o teu pai velho num altar falando de Deus, sonha com o teu pai velho atravessando uma rua, mas cuidando de alguém que precisa. Deus está desafiando a mim e a ti, para terminar aquele sonho que nós começamos. Aquela ponte que faltou a cabeceira. Deus está chamando eu e você para sonhar, não para levar esse sonho lá, para dentro de um caixão, mas para realizar o sonho aqui, para poder fazer pessoas sonharem. Davi disse: eu me alegro nele, eu me humilharei para ele sempre. Essas precisam ser as minhas e as tuas palavras. Eu queria te convidar a orar, a fechar os teus olhos. Enquanto você fecha os teus olhos, a gente vai ouvir um louvor. Eu queria te desafiar a refletir. Me perdoe, irmão, eu não quero determinar nada para você, eu só estou dizendo o que o meu coração está sentindo agora. Me alegrou muito ver meu filho, ouvir dele esse sonho, e
que ele teve esse sonho, eu sei que vai se realizar. Mas eu queria que você sonhasse também. Que você se apaixonasse de novo pelo Senhor. E que se você sentir assim, que você precisava ouvir do Senhor essa palavra, que essa palavra era para você, que ela acrescentou alguma coisa na tua vida e que você pode se colocar de pé, ou você pode vir no altar. Eu queria que você se sentisse na liberdade. A casa é do Senhor, Ele é teu Pai, Ele vai se agradar de ver uma reação tua positiva ao que Ele pediu para transmitir. Mas você é livre na casa do Senhor. Eu queria que você sonhasse o mesmo sonho e que daqui 20, 30, 40 anos eu e você pudesse dizer: eu não paro, eu não canso, eu não desisto, eu sonho por toda a minha vida o sonho de Deus para mim.